Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Preparei um esquema bem simples para vocês, que é hoje vocês vão fazer só o quê? Só ler esse artigo que eu mandei para vocês. Na próxima aula eu vou trazer algumas questões e algumas coisas para a gente debater. Queria a participação de vocês. Mas antes disso, deixa eu explicar, né? Primeiro, por que eu passei um artigo? Porque vocês estão no terceiro ano, muitos aí farão faculdade, tá? E artigo é a coisa que a gente mais lê. O que tem um artigo? O artigo tem uma introdução, ele tem uma discussão, ele tem uma metodologia, como é que foi feita aquela pesquisa, tá? E um resultado, o que eles concluíram com isso. Vocês vão ler todas as partes, tá? Pra gente na próxima aula responder as questões. Mas vamos lá, tá falando de que o artigo? De influência entre a mídia, entre TV, tá? E entre o corpo da criança e do adolescente. Será que influencia? Será que não? Tá? E qual que foi as respostas que obtiveram os estudos? 25% dos estudos falou o quê? Que a influência tem sim uma influência talvez negativa, tá? E a televisão ela cobra o quê? Um ideal físico, um parâmetro físico ideal, que seria o quê? Aquele corpo magro, aquele corpo forte, tá? Só que essa pesquisa foi feita em 2006, tá? Então o que acontece? Nos dias de hoje, mudou-se um pouquinho esse comportamento? Será que a televisão ainda ela prega aquele parâmetro físico? O que acontece? Nos dias de hoje, as pesquisas mostram que a televisão também vem trazendo pontos importantes. Para quê? Para celebrar a autoestima, para a pessoa se ver que ela não precisa de ter nada que a mídia prega. A televisão vem trazendo isso, tá? Um exemplo disso são os programas que vem acontecendo. A gente está no exemplo disso que é o Setembro Amarelo. Muitos casos de depressão acontecem por falta de autoestima, por uma imagem corporal não evoluída, né? Então o que acontece? A pessoa que não tem uma imagem corporal, não está satisfeita com o seu próprio corpo, o que ela pode fazer? Ela entra em depressão, com certeza muitos ali se suicidam. Isso é um problema bastante ruim, né, para a sociedade. Então, o artigo está falando disso, vocês vão ler, vão ver se vocês concordam com isso, se não, tá? As perguntas que eu vou fazer para vocês na próxima aula será a respeito de qual foi a metodologia, qual foi o resultado. Então vocês precisam ler, tá? Precisam ler o artigo para me responder, certinho? Mas antes de concluir, a pesquisa foi feita em 2006. O parâmetro era que as pessoas precisariam ter um corpo magro, tá? Esse é o padrão da sociedade. Mas até que ponto a gente pode ter esse corpo magro, tá? E o corpo magro mesmo, é ideal? Não é? Vamos lá. A mídia, ela trazia, hoje vem mudando, igual eu falei pra vocês, um aspecto de corpo magro que era o perfeito, né? Pessoal, a gente tem que ter a noção seguinte, o corpo magro ele não é perfeito, tá? Às vezes a magreza também é prejudicial. Mas a gente pode ser uma pessoa obesa? Não pode, que a obesidade também traz vários riscos para o nosso corpo, tá? Tanto é que o sedentarismo e a obesidade é uma doença do século aí. Então a gente tem que prevenir essas ações. Então, não é de todo errado pregar um padrão. O errado é esse padrão ser o essencial, ser o melhor. E não é assim que funciona, tá? Leiam o artigo, tenham um pouco de senso crítico para vocês analisarem as questões, tá? Eu queria que vocês analisassem principalmente as tabelas, tá? Que eles pegam trechos de alunos, trechos de crianças e adolescentes, e foi feita uma discussão, eles respondem, trazem esses trechos. Então, queria ver com vocês também se a opinião de alguns que foi trazida no artigo é a opinião de vocês, tá? Por isso, leem para a gente analisar e discutir um pouco melhor a respeito de imagem corporal, até que ponto eu tenho que ter minha imagem corporal, como eu tenho que desenvolver essa imagem corporal, certinho? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.